Fala, nação! Tá aqui um corte da equipe do programa Jogo Aberto comentando sobre a seleção brasileira. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou da opinião deles. E se inscreve no canal para me ajudar e não perder os próximos cortes. Seleção brasileira, agora tem o amistoso contra Egito lá em Cleveland, vai ser às 7 da noite. Oi? Não, desculpa, veio uma música na cabeça. Que chiquito. Veio uma música na cabeça. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Vocês não dançaram? Isso vai ser estranho, né? Bom, no dia 13, aí é Copa do Mundo, estreia contra Marrocos, em Nova Jersey, no mesmo horário do amistoso. No dia 19, vamos enfrentar o Haiti na Filadélfia, 9h30 da noite. E aí no dia 24 de junho, Brasil e Escócia, em Miami, 7 da noite. Tá legal, né, gente, acompanhar essa sequência, hein, Sgarbi? Muito, vai ser legal, vai ser bacana. E Felipe Killing também está acompanhando tudo. Treinamentos, coletivas, movimentação, já tá sabendo tudo do Neymar. É uma loucura, Killing, o trabalho já começou e estamos aqui atentos também. É isso aí, Renata. A Copa do Mundo começou. O Brasil hoje tem o segundo dia aqui nos Estados Unidos. A gente está a cerca de 5 minutos do hotel da seleção brasileira. E como a gente trouxe ontem, o Brasil está hospedado num hotel que fica à beira de uma rodovia. Então não tem lugar para você montar o tripé e fazer entradas ao vivo. Mas daqui a pouco a gente já está indo para lá porque 2 jogadores vão conceder entrevista coletiva. Um deles, o Marquinhos, capitão, vencedor da Liga dos Campeões. O outro, o Igor Thiago, atacante do Brentford, da Inglaterra, vice-artilheiro da Premier League, 1,91 m, jogador forte e uma opção muito interessante para Carlo Ancelotti. Na parte da tarde, acontecerá o segundo treino aqui nos Estados Unidos e o primeiro com a presença da imprensa e também alguns moradores locais. Essa é uma determinação da FIFA. Chama-se de Community Day. É aquela oportunidade em que os moradores locais vão poder ver de pertinho os jogadores da seleção brasileira. Aqui em Nova Jersey, há uma comunidade brasileira muito grande. Ontem, diversos torcedores seguindo também os jogadores do Brasil, tentando chegar no hotel e também não conseguindo, fazendo um plantão ali no centro de treinamento e também pouca visão do ônibus passando por ali, mas a CBF deixou como uma das prioridades a privacidade. Ao contrário de outras Copas, o Brasil vai ficar mais recluso. Mas é um distanciamento não só para a imprensa e os torcedores, mas também para os familiares dos jogadores, porque a gente lembra que quando o Tite estava à frente da seleção, tinha o hotel dos familiares até no mesmo complexo que os jogadores. Dessa vez não será assim. Terão dias em que os jogadores vão ter uma folga, vão poder encontrar com os familiares, mas dias específicos e pré-programados. Então, seleção blindada, bolha de concentração, Copa do Mundo, a gente está saindo daqui para acompanhar as entrevistas coletivas do Brasil lá no hotel, Renata. Olha, bom trabalho nas coletivas, você já falou, Igor Thiago e Marquinhos hoje, os entrevistados. E amanhã, se já está convocado, volta no Jogo Aberto. Já estou preparando esse bônus do Killing aí, que será longo, hein? Vai trabalhar demais até o final. Killing, um abraço para você e até amanhã. Prazer, pode contar, até mais. Show de bola, obrigada. Gente, agora, esse amistoso contra Egito. Todo mundo já está pensando que é uma seleção muito diferente em características do Panamá, não é? É uma seleção que estará na Copa, tem um grande ídolo. Sgarbi, como é que você vê o Brasil preparado para enfrentar especificamente esse amistoso? Esse é um bom teste e, na minha opinião, a oportunidade do Ancelotti é rever o time titular, porque a gente viu essa formação com 4-2-4, assim, de que a seleção não rende tudo que se espera. Então, na minha opinião, ele pode fazer o teste, né? Porque não está definido ainda. Claro que ele tem o time ideal na cabeça, mas quem sabe colocar o Danilo como titular, que em todos os jogos tem entrado bem. O Edu quer também. Danilo, ou o Paquetá também, que entrou muito bem. O Ryan também tendo oportunidade jogando na frente. Igor Thiago, uma referência a Hendrick. Então, esses caras que, podem muito bem ser titulares na seleção. E as laterais, hein, Sgarbi? Aí tá difícil. Tem uma enroscadinha? Na minha opinião, eu
é que eu tenho uma opinião bem popular. Eu colocaria o Wesley na esquerda, que, na minha opinião, é melhor. Como ele vem jogando na Roma? É que na Roma ele joga um pouco mais avançado, assim, Joga de mais de ponta, ala, mais de ala. E no Brasil não dá, né? Não dá. Mas é um cara que, na minha opinião, ele estando na esquerda e talvez o Ibanez na direita, eu prefiro do que a formação. Você não acha que o Douglas entrou bem no jogo? Tudo bem que era Panamá, todo mundo fica, mas eu achei que no final ele até apareceu mais, ele se apresentou, pediu bolas. É que nos dois amistosos também o Douglas Santos deu uma... A gente vai pensar com a nossa cabeça ou com a cabeça do Ancelotti? Opa. Se você tiver a cabeça dele aí, vamos. Você tirou o pescoço aqui? Que isso, bom? Você já conseguiu decifrar o mister com a seleção brasileira? Então, é isso. A gente vai tentar projetar o que ele vai fazer ou a gente vai... eu faria isso. Porque, assim, me parece muito claro que na hierarquia, embora o Danilo, para mim, também deveria ter um espaço, o Paquetá tá na frente. Até por ele ter levado o Paquetá, independentemente do que ele estava jogando ou não, ele até melhorou nos últimos jogos no Flamengo. Não sei não, viu, mas para mim, o titular daquela terceira função no meio-campo, eu acho que ele vai fazer essa mudança, é Lucas Paquetá e Igor Thiago. E o fato dele na entrevista indica isso. Jogar? Ele faz, na verdade, ele vai tirar um atacante. Vai tirar o Matheus Cunha. Ele vai tirar o Matheus Cunha. Ele não vai tirar o Rafinha. Ele vai tirar o Matheus Cunha, mas aí que tá. E aí na frente, porque ele não vai mudar, ele não vai sair de um 4-2-4 para um 4-4-2. Então ele não vai botar o Danilo e o Paquetá, como ele fez no segundo tempo. Ele vai botar Casemiro, Guimarães... E o losango, fazer um losango. Mas é que aí vai mudar muito a estrutura que ele tá montando. Aí vai ter tempo para treinar. Mas é um jogo só. Posso pensar com a minha cabeça aqui? Por favor. Porque assim, estamos falando de um dos maiores técnicos da história. O que eu lamento é que ele está 1 ano na seleção brasileira e em nenhum momento ele conseguiu diagnosticar o que eu consegui perceber aqui no programa. Que isso? E eu gostaria muito... O quê? Pagar o salário do Ancelotti, técnico. Eu gostaria muito que o Ancelotti sentasse comigo numa mesa de bar, comer um amendoim e eu falar, querido, junta aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se as laterais do Brasil não funcionam, tá todo mundo como incógnito, um asterisco, um X na questão, por que o senhor não tenta utilizar a nossa força bruta? Qual que é? Joga com 3 zagueiros e dá espaço pro meio criar. Bremer, um monstro. Até o Ibanez pode jogar. Marquinhos e Gabriel Magalhães voando. Imagina essa trinca de zagueiros para você soltar aí sim o Wesley, jogar como ele joga lá. Você preencher o meio campo porque tá um buraco, um rombo. Ele tá tentando 4-2-4 que não funciona. Mas você vai preencher o meio de campo. O presidente da CBF, Samir. manda ele quando? Amanhã? Você já pode ir amanhã no lugar do Ancelotti. O pior de tudo é que todos vocês concordam com essa minha avaliação. Só que o Ancelotti, que ele é o maior técnico da história, ele tá há 1 ano no comando e não colocou 3 zagueiros em nenhum momento. Ele vai perder a Copa porque ele é teimoso. Você tem o Vinícius Júnior e o Rafinha. Pra que você precisa de 2 laterais que avançam? Porque os dois não estão jogando nada. O Alexandro, que é um cara que entende bem de marcação. Alexandro. Nem jogar, ele joga no Flamengo. Você Capela, precisa defensivamente. Você tem o Capela, mas a Danilo formação também. que ele imaginava era lateral direita com o Militão e já era mais um zagueiro. Então, mas Na perdeu o Militão faz prática tempo. já era colocar mais um zagueiro, era defender mais. Mas ele Só que perdeu o Militão se machucou. Vai e ser aí o agora Ibanez. ele Pra tá você pegar um variando. Ibanez, que é Vai ser o zagueiro de Ibanez. origem, Vai ser o e Ibanez. colocar na lateral, muito provavelmente você pode ter um Ibanez ali também na lateral Vai direita. ser o Pelo amor Ibanez. de Deus. O Everton quer falar sobre isso. Laterais, o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira, Everton. Turcaí. Renata, é o grande problema nosso, principalmente se nós puxarmos. Aí fica naquele saudosismo, né, dos laterais que nós já tivemos à disposição na seleção e não temos mais. Mas eu também estou com o Cicinho, acho que ele vai com o Ibanez pela direita, pode ser até uma proteção para você soltar mais os homens de frente. Acho que o Danilo entra nesse meio campo, acho que não se sustenta o 4-2-4, acho que ele vai colocar o Danilo nesse meio campo e acho que serão as mudanças. Aí o Chico falou, mas está pensando com a sua cabeça com a do Ancelotti? Com a minha, né? Porque se eu fosse pensar com a cabeça do Ancelotti, eu teria levado o Kaique para a lateral esquerda, né? E curiosamente, pouco antes da convocação, dos jogadores que estavam na lista larga do Cruzeiro, foi o único que a CBF pediu o exame. Será que ainda dá tempo? Tomara que sim. Mas é o nosso grande... Aliás, são 2 problemas, né? Nas 2 laterais, embora eu reconheça que o Wesley seja um bom jogador. Mas eu acredito também, como o Cicinho, que ele vai meter o Ibanez por ali, soltar mais esses homens de frente e o Danilo vai entrar nesse meio campo. Aliás, tem que entrar nesse meio campo. No sustento, o 4-2-4. Então, a gente viu contra a França o sufoco que foi no primeiro tempo. E pouca gente apostaria no Ibanez como um titular de Copa do Mundo, né? Verdade. Por mais que seja improvisado ou por mais que seja para reforçar a defesa. Vender pelo celular facilita seu dia a dia e te ajuda a não perder vendas. Com o app do Tom, você